estarem ambos a experimentar essa fragrância. Pois é. Meus amigos, é o que há. É o que temos. E então, quem é que recebemos normalmente? O Dr. Pedro Marinho Falcão. Olá, Pedro, como estás? Bom dia. Pedro, ontem o Orçamento de Estado aprovado e há notícias sobre o IMI, não há? Nós temos... Principalmente sobre o adicional. Sim. Porque foi agravada a taxa do adicional e, portanto, há a expectativa de quem tem bens imobiliários vir, afinal, a pagar mais de adicional sobre o IMI do que aquilo que estava na proposta. Quando tivermos acesso ao texto definitivo, que vai ser publicado em breve e que entrará em vigor no dia 1 de janeiro de 2017, podemos fazer, à semelhança do que fizemos com a proposta, um lançamento das principais alterações e das novidades efetivas para 2017. Sim, até porque há muitas fontes de informação e nem todas elas esclarecem na totalidade os nossos Vamos sistematizar as principais alterações à semelhança do que fizemos e informar os nossos telespectadores. Tal como tínhamos afirmado há uma semana, pedíamos ao Pedro que nos retirasse dúvidas sobre este plano para conseguirmos pagar dívidas ainda existentes sobre os nossos impostos e também dívidas à Segurança Social, e conseguimos escolher algumas perguntas junto de quem encontramos, e as perguntas vão por esta ordem. Vamos ver a primeira. Tenho uma dívida de IRS antiga, quero pagá-la em prestações. Se aderir ao plano de prestações, vou ter de apresentar uma garantia bancária? Vai ter de apresentar uma garantia bancária? Esta é uma das novidades do PERS relativamente ao regime que até agora permitia efetuar o pagamento dos impostos em prestações. Isto é, antes do PERS, quem tivesse uma dívida em atraso, já lhe era permitido apresentar um plano de pagamento em prestações, isto é, dividido até 3 anos, em caso de dificuldade manifesta, eventualmente até 5 anos. Só que, nessa circunstância, tinha que apresentar uma garantia, isto é, o Estado permite que o contribuinte pague mais tarde, mas quer que esse valor seja suportado por uma garantia, seja uma garantia bancária, seja uma hipoteca sobre a casa do contribuinte. O Estado tinha que ficar sempre salvaguardado com uma garantia para colateralizar o respectivo pagamento. O que é que o PERS prevê? É que nesta circunstância admite o pagamento a prestações, mas o contribuinte não precisa de apresentar qualquer tipo de garantia. Isto é, basta que, como nós explicamos na semana passada, entre na plataforma, escolha qual é a modalidade de modo de pagamento. Neste caso, pela pergunta da nossa telespectadora, seria um pagamento a prestações. E a partir do momento em que a adesão é concretizada, o plano é efetuado, o contribuinte inicia o pagamento e não tem que apresentar qualquer tipo de garantia. Passado 3 meses, se não efetuar pagamento durante esse período de tempo, o plano cai. Sim. Ou seja, não só se não efetuar no prazo de 3 meses, como também se, iniciado o plano de cumprimento, deixar de pagar 3 prestações no caso serão 3 meses, não é? Exatamente, 3 prestações seguidas ou interpoladas. Deixe-me também acrescentar, já o fizemos na semana passada, a esta telespectadora, que se aderir a um plano prestacional, pelo menos 8% da dívida vai ter que pagar até o dia 20 de dezembro. Sim. O remanescente, cabeça, não é? Exatamente, à cabeça. O remanescente é que vai ser pago em plano prestacional, repito, sem apresentar qualquer tipo de garantia. Vamos a mais uma pergunta, das 5 que conseguimos ouvir. Esta semana informaram-me que tenho dívidas de portagens do automóvel nas finanças. Posso pagar ao abrigo deste plano? Dívidas de portagens? É verdade, é uma pergunta curiosa, porque a ideia que se tem é que qualquer dívida ao Estado pode ser paga através deste plano especial de regularização. E repara, Jorge, que hoje a repartição de finanças é cobradora em múltiplas realidades. Por exemplo, taxas moderadoras são cobradas através das finanças. Certo. Serviço Nacional de Saúde. Exatamente. Quem vai ao hospital e não paga a taxa moderadora, depois a cobrança é feita através da repartição de finanças. Ok. Portagens, diz a dizer. Portagens. Propinas das universidades. Espera. Portagens. Mas as empresas não são empresas privadas aquelas que adquiriram a concessão durante um largo período de tempo? E é o Estado que vai cobrar? Não deviam ser as empresas privadas a fazê-lo? Essa é uma grande discussão. Mas ao abrigo do contrato de concessão e da lei, compete à administração tributária não só promover a cobrança das portagens, como também promover a aplicação de coimas de quem não pagou a portagem utilizando a autoestrada. Porque repara, Jorge, quem utiliza a autoestrada sem pagar, não só tem de pagar o percurso
Certo. que teria... Tem dívida. Exatamente. Certo. Ainda por cima não é aquele, é o percurso maior Total. que em abstrato poderia ter feito. Sim. E ainda a coima, que é devida pelo não pagamento. Quer a portagem, quer a coima, são cobradas através da autoridade tributária, ou seja, através da repartição de finanças. Porquê que esta pergunta surge? Porque a maior parte das pessoas tem a ideia de que, sendo uma dívida cobrada pelo fisco, isto é, pela repartição, Sim. é uma dívida fiscal. Claro. E não é verdade. Pode ser uma dívida de natureza não fiscal, é o caso da propina, é o caso da taxa moderadora, é o caso das portagens, é uma dívida de natureza não fiscal, apesar disso, é cobrada pela repartição de finanças. Porquê é que a dúvida se coloca e percebemos a questão que é colocada pela nossa telespectadora? Sim. É que apesar de ser uma dívida cobrada pela repartição, não é uma dívida fiscal. Consequência, não pode ser objeto de adesão ao PERS. Só dívidas de natureza tributária. O IRS, o IVA, o IRC, o IMI, ou então, porque a lei também prevê, as contribuições para a Segurança Social. Este tipo de dívidas, que apesar de cobradas pela repartição, não têm natureza tributária, não podem ser objeto de adesão ao plano especial. Pequenino parênteses, não está aberto um precedente grave? Qualquer empresa privada, então, pode pedir auxílio ao Estado para que sejam pagas as dívidas de quem não é cumpridor. Bom, este plano especial é um plano pontual. Já na semana passada o dissemos. Não, eu estou a falar das empresas que estão com a concessão das autoestradas. São empresas privadas. São empresas privadas, mas têm um contrato de concessão e é um contrato que tem regras especiais. Portanto, isto implica uma negociação particular. E a lei prevê que no âmbito da concessão a cobrança seja feita através da autoridade tributária. Bem sei, mas era isso exatamente que perguntava, se não está aberto um precedente grave. Sim, eu diria que, estando em causa, como é Nós fazemos dito, negócios com o Estado todos os dias. um interesse público relevante, que a cobrança seja feita através destes mecanismos. Muito bem, vamos à próxima pergunta. Passámos aqui o resto da manhã a falar só sobre isso. Vamos a mais uma questão. O que acontece se eu fizer um plano de pagamento e depois tiver dificuldades financeiras e não puder pagar? Bom, esta é uma boa questão. Não é? É uma boa questão que, curiosamente, há pouco falamos quando começamos a nossa conversa. Sim. O que é que sucede quando alguém adere a um plano prestacional e deixa de poder cumprir? pagar. Exatamente. Bom, o que é que a lei prevê? Como há pouco dissemos, se deixar de pagar 3 prestações seguidas ou interpoladas, isto é, que não sejam em meses consecutivas. Não sejam consecutivas, o plano cai. Isto é, a adesão... Automaticamente. A administração fiscal tinha dado a possibilidade do contribuinte pagar, por exemplo, em 36 prestações. Sim. Se o contribuinte deixar de pagar a primeira, a 10ª e a 15ª, o plano cai. E caindo, como é que são feitas as contas? Como tinha havido um perdão parcial de juros, somam-se todos os juros que aquele contribuinte teria que pagar, somam-se ainda os juros vincendos e calcula-se o valor da dívida. Subtraem-se as prestações já pagas e automaticamente a execução, que estava parada por via da adesão ao PERS, reinicia a sua marcha e, portanto, o contribuinte pode estar sujeito a penhoras. Ou seja, o que se recomenda, face à questão que foi colocada, é que os telespectadores, a partir do momento em que pretendem aderir ao PERS, consultem esta questão importante, consultem o portal. O portal tem um simulador e permite, em função da dívida, saber quantas prestações pode pagar e qual é o valor de economia. O que é que em concreto se recomenda? Que o contribuinte adeque o valor da sua prestação ao valor do seu rendimento... À sua possibilidade, ao seu rendimento disponível. E se a pessoa ficar desempregada? Bom, isso é uma circunstância superveniente extraordinária, mas... Se isso acontecer, não há exceção? Não há exceção. Se isso acontecer e deixar de pagar, o plano cai automaticamente, não há hipótese de recuperar, porque isto é um plano pontual, excepcional, e nessa medida o não cumprimento é objetivo, o plano cai. Por isso, recomendamos a que quem queira aderir ao PERS saiba qual é o seu rendimento mensal disponível e adeque o valor da prestação àquilo que pode pagar para que não tenha este tipo de sobressaltos. Mas se tiver uma circunstância extraordinária e superveniente, de facto não há volta a dar. Vamos a mais uma pergunta, faltam ainda 2. Vamos à quarta. Como posso fazer para saber o valor da prestação mensal que terei de pagar? Nós antecipamos um bocadinho. Exatamente. Nas respostas mais circunstanciadas vamos explicar. Claro. É o site que dá esta informação. Sim. O contribuinte tem que introduzir a sua password, depois de introduzir a sua password tem acesso às execuções, tem um simulador e o simulador dá toda a informação. Quanto é que tem a pagar agora?
qual é o valor do benefício que tem, porque há redução dos juros compensatórios e dos moratórios, redução da coima, qual é o valor da prestação em função do número de prestações, e como sabemos pode ir até 150 prestações, e portanto consultando o site, automaticamente o site responde às questões que são colocadas pelos contribuintes para adequarem o valor da prestação ao seu rendimento e às suas possibilidades. Não havendo necessidade de ir a alguma repartição das finanças, também Absolutamente. numa repartição conseguem... Sim, também é verdade. Se o contribuinte tiver alguma dificuldade em trabalhar com esta ferramenta informática, indo à repartição, a repartição fornece-lhe todas as informações. Sabemos que há muita gente que ainda não utiliza a internet, infelizmente. Vamos a mais uma questão, a última, por sinal. Tenho de esperar pela resposta das finanças para começar a pagar as prestações? Não. O que me parece é que o contribuinte quer saber como é que esse sistema está operacionalizado. Sim. E fazemos o contraponto com o que se passou em 2013. Em 2013, o contribuinte tinha que apresentar um requerimento, a administração fiscal tinha que se pronunciar, notificavam e a partir daquele momento, sim. O sistema em 2016 é mais ágil. Não carece da intervenção da administração tributária, isto é, da repartição de finanças. O contribuinte acede ao portal, faz a simulação, diz que quer aderir nestas condições. A partir desse momento, o sistema está agilizado para emitir um documento chamado Termo de Adesão, que confirma que o sistema aceitou que aquela dívida pode ser objeto de pagamento ao abrigo do PERS. E a partir desse momento, as guias saem automaticamente pelo sistema e o contribuinte pode pagá-las ou diretamente no banco ou através do multibanco. Portanto, o contribuinte, quando adere ao PERS, que não esteja à espera de uma notificação, de uma carta em casa. Tudo é feito através do portal e é feito automaticamente. E o mais certo é receber por e-mail também essa notificação para o pagamento. Se tiver via CTT, sim. Claro. E já agora também, Jorge, dizer o seguinte. Nos meses subsequentes, porque ele tem que no dia 20 pagar 8% da dívida, mas a partir do mês de janeiro de 2017 vai-se vencer a primeira de N prestações. Portanto, o contribuinte que não esteja à espera que a guia de pagamento lhe chegue a casa. Claro. Tudo é tratado através do portal e o contribuinte tem que ter acesso ao portal para extrair a guia e, portanto, tem que ser um procedimento, não é? Exatamente, um procedimento desencadeado diretamente pelo contribuinte. Pelo próprio. Não tem que aguardar nenhuma notificação. Sim. É importante que às vezes as pessoas pensam... E defendem-se com isso, não é? Exatamente, e não é verdade. Não têm que esperar por uma carta das finanças para efetuar o pagamento. Tudo funciona automaticamente e, nessa medida, têm que, todos os meses, ir ao site, retirar a guia de pagamento e efetuar o pagamento tal como está previsto no CTT, no banco, no multibanco, etc. É um momento de muito trabalho após a aprovação do Orçamento de Estado, para quem está no meio? É um momento de estudo, é um momento de adaptação e é um momento para as empresas perceberem que alterações é que existem em termos de IRS, isto vai ter impacto também nas retenções na fonte, adequar o valor, principalmente em janeiro, do rendimento líquido a pagar a cada trabalhador. Portanto, os primeiros 15 dias após a aprovação do Orçamento são sempre meses que exigem algum trabalho para ajustamento à nova realidade tributária e, portanto, para que os serviços administrativos das empresas percebam em concreto o que é que têm que fazer. Faremos então uma análise mais pormenorizada na próxima semana com o Pedro Marinho Falcão. Pedro, muito obrigado. Obrigado. Bom resto de semana, bom feriado. Obrigado. Muito obrigado. Sónia, por falar em feriado, amanhã é dia de...